dia, professor. Obrigado por ter aceito o nosso convite para a entrevista de hoje, o tema do podcast é concernente aos sistemas de governo, nomeadamente ao nosso semipresidencialismo, fazer algumas questões, colocar algumas questões no sentido do estado da arte em Portugal, algumas questões doutrinárias nesse sentido e quais é que são as tendências para o futuro. Antes de mais, portanto, o professor Sandra Alex Simões é licenciado e mestre de Direito pela Universidade Federal do Pará, em Belém, certo? E doutor pela Universidade de Salento. É assistente convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nas disciplinas de Direito Romano e História de Direito Português, e também docente na Universidade Europeia, ou seja, professor na nossa casa. É ainda investigador do Instituto de Investigação Interdisciplinar na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. É um gosto de estar aqui connosco. Muito obrigado, muito agradeço. Então, começar por perguntar sobre o instrumento constitucional que o Presidente da República tem à sua disposição, nomeadamente o poder de dissolução do Parlamento. O professor Jorge Miranda defende que isto é um instrumento de desbloqueio. No entanto, por exemplo, a dissolução de 2025 acabou por não desbloquear, baralhou um bocadinho. Há quem defenda que o professor Marcelo Rebelo de Sousa na altura não teve propriamente escolha, não é? Nós sabemos que constitucionalmente teve, mas portanto, o ambiente político, o Presidente acabou por avaliar que não havia uma alternativa viável para resolver aquela crise em questão. Nesse sentido, o que eu queria perguntar é, portanto, a Constituição dá-lhe essa discricionariedade e quais é que acha que são os critérios que o Presidente da República deve ter para avaliar esses casos? Interessante a pergunta, né? E acho muito oportuno. O espírito geral da magistratura da Presidência da República, na configuração da Constituição Portuguesa, e isso mesmo antes da Constituição de 76 e suas respectivas reformas, durante a República, é ser essencialmente um órgão de soberania com capacidade interna de moderação. E é isso que coloca o Presidente da República com essa capacidade, aquilo que mediaticamente se convencionou chamar bomba atômica, na sua mão, capacidade de veto ou a capacidade de solução. São duas bombas sistemas. Eu vou analisar a pergunta em duas etapas. O primeiro é considerarmos que, a partir da premissa do papel moderador dessa magistratura, é claro que qualquer uma das alternativas de intervenção mais diretas que o presidente tem dentro do sistema, o veto ou a dissolução, devem ser utilizadas com muito cuidado, porque interferem efetivamente com o equilíbrio do sistema. Não são mecanismos de governo, de modo algum. São mecanismos de equilíbrio, reequilíbrio, de balance. Então, a tua pergunta, colocada neste quadro, que critérios o Presidente da República deve ter para a utilização desses mecanismos mais diretos, mais gravosos de intervenção, ela ganha mais relevo, porque eu começo já respondendo que os critérios têm que ser muito restritos. Não, isto não se trata de um pedido que se submeta ao Presidente da República e diante do qual o Presidente defere ou não defere. Isto não é um despacho burocrático. Os critérios devem partir,
em primeiro lugar, da identificação. A intervenção direta do presidente da República no sistema depende da identificação de alguma crise. Ou seja, deve estar claramente estabelecida uma crise política ou anunciada uma crise política que possa interferir claramente no regime regular da governação, isto é, no entendimento e no equilíbrio que há entre o gabinete com funções executivas e a Assembleia da República. Como mencionas a atuação da Constituição nos últimos tempos, nós temos que também levar em conta um elemento que esteve presente como um critério que ele levou em conta para as suas intervenções. O presidente da República, mas utilizou o mecanismo da dissolução. Temos que levar em conta claramente que a história política portuguesa mais recente demonstra uma configuração distinta daquilo que foi essa história a partir de 45, pelo menos, dos últimos anos, até os últimos anos. O sistema não é hoje composto apenas com dois partidos com grande influência na composição da Assembleia da República. Essa rápida transformação do quadro partidário em Portugal nos últimos anos levou a um cenário que pode ser entendido como uma crise partidária pela via dos bloqueios ou pela dificuldade de entendimento. Esse é um critério, portanto, o presidente da República deve se há uma crise partidária que leva à necessidade de recompor eventuais maiorias ou eventuais coalizões de governação que não se estejam formando naquele atual quadro, se for necessário, desbloquear politicamente um impasse de governação. É claro que o presidente da República tem um papel a exercer. Não necessariamente esse papel é a dissolução. O primeiro papel do presidente da República é procurar reequilibrar isso através da influência, através da negociação, através da apresentação de caminhos de composição comum. Particularmente a minha leitura, e aí já transformando essa questão não em uma questão abstrata, os critérios que constitucionalmente o presidente da República deveria seguir, mas o que ele efetivamente seguiu, eu creio que agora o quadro político português, seja o constitucionalismo português, os analistas políticos, os próprios políticos portugueses com mais influência, começam a compreender que há uma diferença muito grande entre aquilo que é uma crise partidária e um realinhamento de poderes entre os partidos da República. Eu particularmente creio, ressalto isso, é uma visão própria, então, uma opinião, vale que vale. Se entendeu por crise partidária aquilo que é o realinhamento da realidade política portuguesa nos últimos anos. Então, quando não temos mais no quadro apenas um PSD e um PS, partidos que historicamente se consolidaram num meio multipartidário depois do 25 de abril, quando isso se modificou muito rapidamente, com alguma surpresa, o discurso da crise partidária começou a aparecer em todos os lados, porque não se sabia bem como lidar ou com que tipo de peso entrariam os outros partidos, especialmente o Chega, nessa nova composição. Eu creio que se interpretou muito rapidamente que isto levaria o sistema, ou trouxe efetivamente o sistema em crise. Esse discurso de crise não pode ser utilizado
com leveza de espírito. E eu creio que nos últimos 2 anos, pelo menos, tem mostrado que nós temos mais um realinhamento político do que propriamente uma crise que possa levar ao bloqueio completo do sistema. Estas forças políticas não se acomodam, e principalmente as forças políticas novas estão a ser forçadas a dizer, diante dos casos concretos, aqui vieram. E é aqui que nós temos a possibilidade do Presidente da República atuar dentro do sistema sem pressionar o botão vermelho que implode a coisa toda. Portanto, havendo uma ruptura partidária, acredita que esse magistério da influência devia ser utilizado como instrumento nesta interdependência de instituições, Parlamento e Presidente da República. Sem dúvida. Eu te dou um exemplo concreto. A questão fraturante sobre o Sistema Nacional de Saúde em Portugal. Foi o Presidente da República que pôs em cima da mesa a necessidade de uma concertação ou um plano de Estado a respeito dessa doença. O que significa, na prática, pautar um conjunto de propósitos ou elementos comuns que não são superpartidários. Não gosto de modo algum desta expressão e acho que ela não cabe, mas que sejam para além da composição do governo atual, ou um plano de Estado, ou um acordo de Estado, quer dizer, qualquer coisa que seja proposta para a reforma do Sistema Nacional de Saúde, agora reconhecendo, e creio que não há ninguém no país ou sobre o Sistema Nacional de Saúde que não há problemas, reconhecendo quais são os problemas, especificamente dizer, qualquer reforma não pode ser proposta como um plano do governo atual e com bandeiras específicas do governo atual, mas tem que ser aurido de um diálogo plurianual e para além da composição atual do governo. Um plano que formaria compromisso do atual governo e para todos os governos que viessem durante o período da sua implementação. Esse é o papel que o Presidente da República exerce. E, nomeadamente, o Presidente da República. Há uma diferença muito grande entre um governo propor um plano de reforma e intervenção de política pública no Sistema Nacional de Saúde e o Presidente da República fazê-lo. Porque o Presidente da República pode fazê-lo para além dos partidos, sobre todos os partidos. O governo sempre representa uma composição partidária específica. Mas estará dentro das competências da figura do Presidente fazer essas linhas vermelhas? Temos o exemplo do SNS, mas não é a única área em que o nosso Presidente se inscreveu, nomeadamente a imigração, os orçamentos de Estado. O que te pergunto é qual é que seria a fronteira entre a influência sobre o Executivo? Sim. Há dois lados aqui na questão. Um que é propriamente constitucional e outro que é político. Eu gosto muito da expressão que se utilizava, nomeadamente no século XIX, a respeito do direito constitucional e administrativo, que era colocá-lo como direito político. Eu particularmente acho que isso revela mais a natureza das instituições do direito constitucional. Mas, por uma questão de purismos técnicos próprios da ciência jurídica do século XIX, do século XX, chama-se o direito constitucional propriamente. Mas não podemos esquecer que na Constituição define-se, no artigo 120, especificamente o papel de moderação e influência que o presidente tem. Então não é uma tarefa de governo. Nós podemos estabelecer uma diferença muito clara, muito bem vincada entre o que é exercer influência e exercer atividades de governo? Sim, claro que sim. O Presidente da República não põe matérias a voto.
O presidente da República não propõe projetos. O presidente da República não se dirige ao governo ou à Assembleia para dar ordens ou instruções específicas. O que o presidente da República, portanto, faz? Aqui entra menos a matéria constitucional, porque o termo geral, moderação, a influência, e entra mais a matéria política. Quer dizer, identificar nos casos concretos os elementos que bloqueiam as negociações e a concertação política e identificar caminhos para que estes bloqueios sejam superados. Muitas vezes exercendo o papel que eu creio que é este propriamente, que sinaliza a virtude da Constituição portuguesa. E repito, a figura do presidente nesta Constituição, mas não só ela, a ideia é mais antiga, de ser um terceiro que intermedia o diálogo. Porque às vezes é isso que é necessário. Nós podemos comparar essa ideia com a configuração arquetípica da psicanálise em Freud e em Jung. Muitas vezes o que é necessário para identificar o problema é enunciar, mas a enunciação muitas vezes depende de alguém que consiga direcionar o diálogo, incentivar que a enunciação seja feita. E muitas vezes estabelecer aqui algumas pontes que podem não estar visíveis ou podem não ser facilmente construídas na relação direta entre partes que se opõem. O terceiro, muitas vezes, é isso. O presidente da República é aquela figura que pode conversar com o partido A e depois com o partido B, sendo que o partido A e o partido B não falam entre si, mas o presidente da República pode falar com ambos os pontos. Muitas vezes é isso. Sim, sim. O que me pergunto neste tópico é, e voltando atrás à linha do artigo 133 da Constituição, o poder de dissolução, o que me pergunto é se tanto este tipo de atuação, estas competências de moderação, como este instrumento, se acha que deviam ser mais constitucionalmente densificado. Ou seja, o que diz é que não se trata de trata-se de um conceito, de certa forma, não determinado, não direi indeterminado, não formal, mas que não tem propriamente fronteiras. Portanto, o que lhe pergunto é se beneficiaríamos de algum tipo de disposição constitucional nesse sentido. Eu acho que não. E creio que nós temos exemplos no mundo a esse respeito. Nós não podemos cair numa certa armadilha, não é jurídica, mas uma armadilha juridicista, ou mesmo de um legalismo mais estrito, mesmo no plano constitucional, que consiste em acreditarmos que os conceitos precisam ser todos eles determinados. A própria criação mais recente, isso aparece novamente no acordo do Tribunal Constitucional sobre a lei dos estrangeiros, o princípio da determinabilidade traz um pouco essa a que eu estou me referindo, a armadilha do juridicismo e do legalismo. Acreditar que nós precisamos construir uma clareza sobre a forma da aplicação das leis, e essa clareza necessariamente importa em definir todos os critérios de aplicação barra interpretação da lei, ou colocar a interpretação dessa lei num nicho mínimo, que ele seja praticamente a exceção. Ou seja,
partimos do pressuposto que a clareza da lei, na sua interpretação, importa em definirmos mesmo todos os critérios e prevermos com muita antecipação o que lá está. Se há uma área em que isso é muito perigoso, é esta do direito político, porque isto confronta com a natureza da própria política. A política é a arte da indeterminação, ou de determinar o que é o indeterminável por previsão. É nisso que reside a grande virtude, inclusive, de um líder político. É conseguir determinar coisas que são previamente indetermináveis. Cito alguns exemplos. Bem comum, felicidade dos povos, a própria soberania de um povo, todos esses, ordem pública, a própria noção do que é vontade do povo, vontade geral, para utilizar o termo clássico russoniano, mostram que nós estamos diante de indeterminação. O que faz um parlamento no momento em que aprova por maioria uma lei? Ele determina uma vontade que era indeterminada antes. O que o presidente da República faz quando determina, a partir da avaliação política, um critério que o leva à tomada de decisão que vai vetar alguma lei aprovada ou que vai dissolver a Assembleia, que é o elemento a que referiste ainda há pouco? Ele determina o indeterminado. Se politicamente nós resolvermos determinar na própria Constituição este indeterminado, eu creio que colocamos muitas amarras sobre a armadilha de que isto resolverá o problema da indeterminação, mas no final das contas apenas enfraquece, me parece, a capacidade do presidente da República funcionar num elemento de equilíbrio. Eu creio que esta área é aquela em que nós precisamos confiar em que a política possa ser um caminho bom e que nós tenhamos a capacidade de utilizá-la também para o bem. Sim, eu acredito que ainda não estamos perante uma antítese tal que seja, consequente a uma superação nesse sentido, nesse sentido formalista. Eu acho que Portugal não vive uma crise política, efetivamente acho que não. Há muitos lugares do mundo que estão enterrados em uma crise política. Creio-me, eu conheço muito bem um outro país que eu creio que está profundamente enterrado numa crise política e convivi com a política brasileira há muito tempo para lhe dizer isso, e que está diretamente ligado a uma formatação constitucional inadequada para a configuração política que se desenvolveu a partir de 1982. E não é essa a situação portuguesa. Portugal poderia estar integrado numa crise política se não fossem as virtudes da Constituição. A Constituição teve a capacidade, não apenas na sua formulação original, mas também com as reformas que vieram depois, de conseguir uma transição política segura também institucionalmente, sem construir amarras sobre a dinâmica política. Eu não creio que haja qualquer justificativa razoável para essas amarras serem construídas. Pois, eu também não vejo que estejamos numa crise, vejo uma certa desconfiança em relação ao sistema semipresidencialista que construímos, porque já falou agora de Rousseau, e aquele espírito democrático já não é hegemónico, digamos assim, em Portugal, no sentido em que o povo não se sente representado, portanto, porque também
não deixar de confiar nas instituições, temos tido taxas de abstenção brutais, não é? E nesse sentido, e em relação à crise dos partidos, não acha que está na altura de pelo menos reformarmos os nossos instrumentos eleitorais, a nossa lei eleitoral? A Iniciativa Liberal propôs há uns tempos um círculo de compensação nacional, o CDS também tem propostas nesse sentido, porque de facto as pessoas não sentem ter uma voz. Passa um pleonasmo no sentido em que o Presidente hoje não tem um mecanismo de controle. E, portanto, pode utilizar destes instrumentos sem a discricionariedade prevista na Constituição, mas não temos, por exemplo, um instrumento de recall, ou sequer de impeachment. E, portanto, eu acho que essa discricionariedade também dá muito espaço para a desconfiança nesse cargo. Eu compreendo, mas vamos lá ver. O primeiro ponto é distinguir entre que possa ser uma especulação sobre a eventual necessidade de reforma política e colocar em termos reais se há algum motivo para efetivamente propormos algo e se o cenário justifica. O que eu quero dizer com isso? Se houve efetivamente algum abuso dos institutos que estão à disposição do Presidente da República nos últimos anos, que justifica alguma desconfiança num grau tal que mobilize a necessidade de alteração constitucional. Ou se temos apenas aqui um discurso partidário que procura instrumentalizar eventualmente alguns acontecimentos e circunstâncias mais recentes para interferir no instrumento que deve ser mais de estabilidade do que de adequações circunstanciais. Estamos falando da Constituição. Qualquer mudança nesse sentido iria não na direção das leis comuns ou das leis ordinárias, mas importaria uma reforma constitucional que tem sido reiteradamente mencionada como uma necessidade atual. Eu quero dizer especificamente que eu desconfio da necessidade. E acho que precisamos ter uma avaliação com grande Salles, com muita cautela sobre se estamos diante de uma necessidade institucional e de nível constitucional de reforma do sistema ou não. Porque, veja, eu não tenho dúvidas que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa sai da presidência da República com um grau de aprovação que não era o grau de aprovação que tinha no seu primeiro mandato, e que, é claro, contribuiu muito com isso o fato de ter pessoalmente escolhido uma via de atuação como presidente da República que destoou significativamente dos presidentes da República mais austeros, mais distantes, e muito mais institucionais que o precedente. Desde os presidentes militares, que pela sua própria natureza já impõem algum outro tipo de configuração ao cargo. Me refiro especialmente a Ramalhianos, por exemplo, que configura isso de maneira muito específica, mas o próprio presidente Cavaco Silva também tem uma linha civil, mas que mantém quase uma postura castrense também na forma como lida o presidente da República. O professor Marcelo Rebelo de Sousa adota pessoalmente um outro estilo, né? E talvez tenha exagerado nesse estilo. Talvez tenha sido muito mais interventivo do que se esperava do presidente da República, e
E isto pode ter produzido, e acho que em determinados casos, pode ter produzido desgaste da sua figura. Mas isso não significa que tenhamos um problema institucional que exige aqui reforma. Um presidente da República não está condicionado sempre a acertar com os mecanismos que utiliza. O importante é nós sabermos se esses mecanismos efetivamente são capazes de destravar os bloqueios e as crises que lá estão. Por mais que tenhamos desconfiança ou mesmo uma discordância sonora e vocal em relação à última dissolução da Assembleia e dos efeitos que isto produziu, uma coisa é fato: o sistema prosseguiu. O governo já vai para mais de um ano em funções. Havia desconfiança no braço 4 meses. Outros vacinaram desgraças incontáveis com essa configuração. E o sistema aí está. Eu desconfio muito dos fabricadores de crises. E acho que temos que ter muito cuidado com isso. Particularmente o sistema, me parece ter um ponto que merece mais atenção. E não é, Guilherme, o da responsabilidade institucional do presidente da República. É eventualmente sim, do cálculo eleitoral para a composição da Assembleia da República. E talvez com alguma calibração mais fina das representações regionais e locais. Isso nós podemos e devemos discutir com mais atenção, mas sempre com base não em uma crise de representatividade, mas um aperfeiçoamento da representatividade, não com base na disfuncionalidade atual do sistema, mas em produzir melhor funcionalidade. E observando que alguns dos fundamentos para isto não são exatamente como os apresentados no discurso geral. Essa questão da abstenção é muito menor em Portugal do que em outras grandes democracias europeias. E ela tem, a despeito do discurso de crise, e acho que isso enfraquece o discurso de crise, ela tem diminuído nas últimas eleições. E diminuído de uma forma relativamente significativa, especialmente entre os mais jovens. Isso nos coloca um elemento importante de diálogo político. Em Portugal existe eu não sei se poderíamos caracterizar propriamente esse movimento, mas pelo menos uma dinâmica mais circunstancial que difere a dinâmica política de participação das eleições, que difere da que tem acontecido em países ditos mais envolvidos e dinâmicos politicamente, como França ou como Alemanha. Não. As últimas eleições demonstram isso com clareza. Inclusive o número que vai diminuindo de abstenção entre os mais jovens. A despeito de questões de representatividade ou de um certo cansaço que possa ter derivado de eleições sucessivas, como disse, a despeito dos profetas da desgraça e da crise, o sistema tem funcionado e o envolvimento eleitoral não foi dramático em termos de abstenções como se esperava. Ao contrário, existem números aqui que têm que ser levados em conta que refutam essa previsão negativa e que mostram virtudes do sistema. Eu creio que em Portugal há mais sinais de vitalidade do sistema e de esperança de que vivamos um tempo de democracia mais sólida do que propriamente sinais de fratura, de fragmentação ou
de desconfiança institucional profunda. Como lhe disse no princípio, quero insistir nessa ideia. Muitos dos sinais que nós temos ao nosso redor mostram que o sistema não está se fragmentando ao ponto de quebrar-se. Ele pode estar se diversificando a ponto de criar mecanismos de representação de determinadas vozes políticas que num sistema que era virtualmente, não realmente ou formalmente, bipartidário, mas na prática ele era um sistema de dois grandes partidos. Esse sistema que acaba muitas vezes fazendo com que haja alguma representatividade aqui subcolocada. Hoje nós vivemos mais diversidade partidária e com vozes mais ativas e com outras opiniões dentro do sistema que estavam ali dentro dele, mas subrepresentadas. Isso pode ser um sinal de vitalidade, não um sinal de crise. Por mais que algumas dessas vozes não nos soem tão bem, por mais que isso desagrade mal um bocadinho. Mas de facto ainda vemos muita inércia no sentido de alteração, certo? Claro que essas vozes, o que nos parece é que, passados estes anos todos, estas vozes pareciam suprimidas e de repente tiveram um espaço com uma ascensão enorme. Uma dessas vozes, o atual candidato presidencial, acredita que o país, o Presidente da República, por ser diretamente legitimado pelo povo, pode conduzir o país. Isto vai mais ou menos neste tipo de sensacionalismo, diria eu, até palingenético, típico destas ideologias em ascensão, marcadamente radicais, mas isso parece ter espaço no coração dos portugueses. E visto que lá está uma certa desconfiança institucional, democrática, até cultural, diria eu, a minha pergunta é se o professor acha que estamos aqui perante uma tendencial mutação para um sistema mais presidencialista, mais concentrado. Ok, ótima pergunta. Não creio que haja uma mutação aqui constitucional propriamente do sistema, que há uma mutação no discurso e na forma de entender estas instituições e a própria tarefa da política ou da atuação específica do Presidente da República. Isso está colocado no discurso atual, isso está claramente colocado no debate atual, mas nós temos que ter também uma atenção crítica em relação a isso, para que não caiamos em alguma ingenuidade de, enquanto analistas ou pessoas que estão muito próximas da necessidade, até pelo dever, de entender como é que funciona o sistema constitucional, enquanto juristas, nos cuidar em relação à ingenuidade de acreditarmos que há uma identificação entre o discurso político e o discurso institucional. O discurso de um candidato presidente da República não é necessariamente a sua forma de atuação enquanto presidente da República. Isso funciona especificamente com os populistas. É clara na história do populismo a necessidade de discursos que vão muito ao encontro do discurso popular, do discurso mais vigoroso, do discurso mais anti-institucional, muitas vezes, e a atuação do mesmo populista, ou destes mesmos candidatos, supostamente antissistêmicos, dentro do sistema. Porque dentro do sistema há regras, dentro do sistema
há limites, e o principal limite é o limite eleitoral. Ou seja, é muito engraçado em alguma medida nós observamos candidatos, seja ao parlamento, seja às câmaras municipais, ou até a mais alta magistratura, como a da Presidência da República, falando contra o sistema, mas disputando as eleições rigorosamente dentro das regras do sistema. Existem aquelas estratégias que são eleitorais. Alguns candidatos precisam ser mais vocais, precisam falar mais alto. Outros direcionam o seu discurso para a tasca, outros direcionam o seu discurso para as empresas, outros direcionam o seu discurso para as camadas mais tradicionais dos reformados e servidores públicos. Essas são estratégias eleitorais. Mas eu não vejo em nenhum dos atuais candidatos algum tipo de pretensão de alteração institucional do papel do Presidente da República, porque este papel está amarrado constitucionalmente aqui. A preocupação que nasce da sua pergunta, para além da mutação constitucional, vamos imaginar um Presidente da República que queira exercer, então, com um vetor ideológico muito mais claro, muito mais rigoroso, e querer exercer atividades para além do seu limite. O que a Constituição pode fazer em relação a isso? Quais são os limites dessa atuação? E se ele ultrapassa esses limites, quais são os mecanismos de responsabilização do Presidente da República? Aqui não há. Efetivamente não há. Ou seja, o Presidente da República não é responsável perante o Parlamento. Os mecanismos de responsabilização do Presidente da República na Constituição portuguesa são aqueles previstos a partir do artigo 170, os de responsabilidade criminal. Mas aqui entra um elemento que nós não podemos esquecer, vamos dizer, isto é uma fronteira do direito constitucional / direito político, que é a expressão que efetivamente eu gosto de utilizar. Não há nada nas democracias que nos salve de nós próprios. Precisamos entender isto. De nós próprios, eu digo, daqueles que votam. Em última instância, nenhuma Constituição tem mecanismos suficientemente eficazes dentro das democracias para desresponsabilizar o povo que elege. A grande responsabilidade política do povo que elege é suportar as consequências do mau exercício desse poder. Se lhe pergunto, o Presidente da República que exerça o seu poder irresponsavelmente pode prejudicar o andamento normal das instituições? Sim, ele pode prejudicar o andamento normal das instituições. E constitucionalmente, nós não temos um mecanismo para retirar. Mas não me agrada a ideia de que, mesmo propostas de responsabilização do Presidente da República surjam no momento em que nós temos uma disputa da Presidência da República em circunstâncias específicas, com candidatos específicos, alguns que agradem mais e outros que desagradem mais determinados setores, e o discurso da responsabilidade do Presidente da República na Constituição surge exatamente nesse momento. Uma coisa me parece muito clara nas democracias: reformas de natureza constitucional e mesmo reformas legislativas feitas sob a pressão de circunstâncias mostram uma democracia desconfiada dela própria. E isso eu recolho sempre como um mal muito maior do que uma eventual possibilidade especulativa de crise. Se avançarmos em algum momento para uma reforma constitucional, ou uma mutação constitucional, ou alterações constitucionais específicas na atual Constituição, que seja em outro momento e por causa de outros motivos que não
sejam personagens específicos ou partidos específicos, ou principalmente essa certa desconfiança que vai se generalizando em determinados setores, que me parece ser mais tributário a uma diversificação do cenário político português do que o de uma crise. E tenho insistido nessa conversa contigo a esse respeito, e continuo a fazer. Eu acho que nós veremos ao longo dos próximos anos em Portugal estas coisas se institucionalizarem cada vez mais. Esses discursos mais acelerados que sejam, pelo próprio espírito mais sólido da democracia portuguesa, esses discursos encontrarão o seu lugar e os seus canais institucionais dentro da democracia portuguesa. Ela sobreviverá a isto e se fortalecerá também com isto. Esta, pelo menos, é uma possibilidade vista por um otimista declarado, como eu me declaro. O que passado meio século percebemos é que a nossa Constituição não conseguiu se adaptar a muita coisa, certo? Mas de facto agora estamos perante um paradigma resultante deste espírito, julgo eu, causado por uma deficiência democrática. O exemplo típico que eu costumo dar é um suíço, uma Constituição inerte, enfim, Constituição desde a metade do século XIX, que sobreviveu, altamente democrática, progressista na altura, sempre no sentido de instrumentalizar e fixar bem o que nós damos hoje por os checks and balances. E o que eu acredito é que isso não é possível num sistema semipresidencialista. O que me preocupa não é a revisão constitucional ou uma ruptura constitucional, mas um estado de inércia permanente no sentido de não responsabilizar estes magistérios, que são o Parlamento, que são o Executivo e principalmente o Presidente da República. Preocupam não termos um sistema de suspensão, por exemplo, das funções do Presidente. Porque, de facto, o que temos é um odor a corrupção generalizado. Não estou a falar especificamente do nosso Presidente. Um odor institucionalizado. E, portanto, porque é que não temos esse tipo de previsões em sistemas semipresidencialistas? Eu creio que a figura, isso se deve especificamente ao modo como foi pensada a figura do presidente. Ou seja, a responsabilidade política, ela é diretamente ligada às atividades de governo. E não pensamos sistema de responsabilização política para aqueles que exerçam a atividade de moderação ou influência, sob pena de entrarmos talvez aqui num loop eterno de que quem responsabilizará este que tem a capacidade de responsabilizar todos os outros. Aqui sim nós poderíamos entrar numa disputa interminável e que é uma expressão muito clara de crise política. Aqui nós temos uma crise política institucional. Então, quem responsabiliza aquele que deve responsabilizar politicamente? Esse é um problema. Essa circularidade aqui não me parece necessariamente uma solução para a arquitetura constitucional de um presidente que possa ser muito mais vocal ou que possa exercer a sua função de uma maneira deslocada ou pouco institucionalizada.
Porque nós temos que pensar também que essa circularidade de responsabilização pode nos trazer problemas muito mais significativos do que esse. O presidente, por mais que seja extremamente focal, por mais que tenha coisas ideológicas muito vincadas e muito marcadas, por mais que nós projetemos isso como uma realidade possível, e que em algum momento não foi no país, eu creio que nós temos que ter muito cuidado com as soluções que imediatamente podem ser sugeridas a esse respeito. Por mais que seja assim, há elementos suficientes na Constituição para que nós entendamos que mesmo desta forma o presidente não governa. Ele pode bloquear governos, ele pode ter um impacto significativo na atuação desse próprio governo, especialmente pela capacidade de bloqueio, pela capacidade de tumultuar a negociação política, a relação saudável que deve existir entre o parlamento e o gabinete, mas efetivamente governar, não. E como eu disse, nós não podemos pensar em desenhos constitucionais que nos salvem em sistemas democráticos de nós próprios. Eu creio que esse é o limite da ilusão aqui do constitucionalista. Quer dizer, em algum momento nós temos que saber que aqueles que exercem o mecanismo mais poderoso das democracias, que é exatamente o voto, têm responsabilidade em última instância pelas coisas que acontecem. E às vezes, na ilusão do pensamento nacional, eu acho que essa foi uma ilusão muito também. Nós podemos imaginar um desenho nacionalista, uma arquitetura constitucional que possa preservar a democracia do povo, que possa preservar e salvar a democracia da irresponsabilidade do exercício do voto. E o problema é que esse tipo de ilusão produz monstros. A minha grande preocupação é sempre essa. Ilusões que produzem monstros. Não existem utopias constitucionais que produzem monstros. Salvar a democracia de si própria importa, talvez, nós termos desenhos constitucionais e que não sejamos sequer mais democráticos, em última instância. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. E isso seria uma linha livre, vamos utilizar a expressão que em algum momento apareceu na conferência. Um sistema, um Estado de Direito democrático, como sendo a democracia limitada pelo direito, certo? Que em última instância não é um instrumento eficaz desse ponto de vista. Claro, que é totalmente racionalista, totalmente baseado em regras, totalmente baseado em limites e balances constitucionais, com uma série de salvaguardas, inclusive a salvaguarda contra o voto popular. Aí nós temos um problema sério em mãos. Eu não digo que não se possa pensar em soluções de responsabilização, mas uma pergunta que sempre temos de responsabilização, me refiro, por causa da sua pergunta, está presidente, que efetivamente é uma lacuna aqui. Mas uma coisa é nós entendemos a lacuna como um problema em si próprio. Outro é nós entendemos essa lacuna como alguma reserva. A reserva de que nós não temos uma resposta suficientemente clara, eficaz e segura para quem seria o órgão de responsabilização daquele que tem, por causa da sua função moderadora, o dever de responsabilizar a política política. É claro que, em última instância, a responsabilização política do presidente da República é sempre o voto. É sempre o voto. E com os limites que a democracia tem. Vamos ter que esperar mais uns 5 anos, mais uns 2, mais uns 3 no mandato do presidente da República para responsabilizar politicamente. Não voltas para lá por causa do que fizeste. Mas, como disse, muitas vezes essa é a questão das democracias. Não são sistemas perfeitos. Eu temo muito que levemos um espírito leve no tema da
a responsabilidade, especialmente em circunstâncias. Temos falado disso mais recentemente, no meio de um discurso sobre a crise política, a respeito do qual eu tenho alguma reserva. Penso que nós temos mais coisas boas na diversidade política que hoje se apresenta, por mais que essa diversidade sempre provoque alguns arrepios, sempre provoque algum tremor, mas a confiança também de que a Constituição portuguesa tem mecanismos institucionais de institucionalização dessas diferenças, e que isto em algum momento se acomoda. Ou seja, mesmo deputados novos, muito vocais, quando começam a exercer os seus cargos em uma determinada legislatura, depois vão se acomodando aos discursos regimentais, ao modo como as coisas acontecem. Isso tem sido visto em várias democracias, que já começaram esse caminho de diversificação, às vezes até décadas antes de Portugal, que é algum momento que ia levar à ruptura. Não necessariamente é por aí. Nós precisamos ter consciência de que mesmo discursos, ou principalmente discursos em relação aos quais não temos propriamente grande entusiasmo, se merecerem representação, devem ser institucionalizados. Professor, deu por terminado o nosso episódio sobre os sistemas semipresidencialistas, sobre os sistemas de governo. Agradeço novamente ao professor e ao Núcleo de Estudantes do Direito. Muito obrigado, foi um prazer